Nelson Camargo, como é possível explicar a eleição de alguém como Ricardo Salles em vez de alguém comprometido com a preservação da Amazônia como o senhor? Rapaz, como é o nome mesmo? Nelson Camargo. Nelson, eu vou te colocar até mais básico. A eleição em São Paulo me decepcionou muito. Tá? Então, vou colocar num contexto maior, porque quando eu decidi aceitar a candidatura para ser deputado federal, né, eu viajei todo o estado de São Paulo. E eu fiquei encantado no começo, na pré-campanha não tinha recursos, mas quando meu nome foi lançado, eu fiquei impressionado, realmente emocionado com o número de voluntários, principalmente estudantes universitários, espalhados por todo o estado de São Paulo. Sim. Fui a Presidente Prudente, queriam trabalhar de graça, etc. Né? E essa viagem pelo estado de São Paulo me fez perceber uma coisa que, infelizmente, acontece com os políticos brasileiros. Em particular com os de esquerda, mas também um pouco com os de direita. Eles não têm um discurso que a sociedade usual quer escutar. Se nós... Quer escutar ou entenda? Quer escutar no seguinte sentido, vou colocar. Eu estava andando em Franca e veio um senhor, aproximou-se de mim, as pessoas reconhecem. O senhor que é o diretor do INPE, começou a conversar. Ele disse o seguinte: professor, eu quero saber o que vocês, eu sei que o seu partido está apoiando o presidente Lula, o que vocês vão fazer para o desenvolvimento da nossa cidade? Eu falei, mas como assim? Aí ele falou, eu sou o empresário do ramo dos calçados. Eu tenho 18 empregados. E, para mim, a reforma trabalhista foi importante, porque no final do ano eu tenho que contratar mais gente, né? E a reforma trabalhista me permitiu fazer isso, regulamentar isso daí, com carteira assinada, tudo, com contratos temporários. Né? E quando vocês falam, fico falando de esquerda, de direita, vocês não dão a mensagem que eu quero ouvir. Como que eu vou progredir? Como que eu vou fazer meu negócio melhorar? Isso me alertou um pouco, Marcelo. Porque se nós analisarmos a eleição de Lula e o Haddad no primeiro turno, né? Eu tinha certeza que o Haddad ia ser eleito governador do estado de São Paulo. Eu também, porque eu conheço pessoalmente, o respeito muito. Mas se nós analisarmos, Marcelo, pegar um círculo saindo aqui em Santa Branca, passa por Jundiaí, Campinas, Sorocaba e volta para Peruíbe, para dentro desse círculo, Lula e Haddad ganharam fora Santo André. Fora em nenhum lugar. Nenhum lugar. Fora o extremo do estado de São Paulo. Então, eu me pergunto, até numa demonstração na Paulista, estava um discurso inflamado do Boulos, comecei a conversar com ele, falei, Boulos, às vezes quando faz o teu discurso, será que não pensa que está discursando só para a tua própria paróquia? Sei. Então, às vezes... E qual conclusão que você tira? A conclusão é que nós, não vou dizer nós, mas os políticos em geral, eu não estou tão político assim, não estou tão experiente, nós, às vezes, fazemos um discurso demasiadamente ideológico. Sei. Nós não sabemos realmente apontar as necessidades da sociedade. Do cidadão. E que propósito nós estamos dando para ele. E que muitas vezes não tem ideologia. Não tem para ideologia. Ele, não tem ideologia. Ele só quer entender quem está interessado em ajudar a resolver aquele problema. O progresso dele. Pelo que você está me falando, você não se considera um político. O seu cargo é político? Não, eu tô entrando na política. Você está botando o pezinho na água. Política. Eu não vou... Qual é a sua ideologia, Galvão? É difícil classificar nisso. Se fosse eu classificar entre esquerda e direita, eu me sinto, às vezes, complicado nisso, porque minha formação de ciências exatas atrapalha um pouco. Né? Você fica procurando ter precisão quanto a isso. E também tem o seguinte, vamos supor, eu trabalho em física. Né? Se eu tenho um problema que aparece em física, eu não vou perguntar o que eu vou usar agora, mecânica, relatividade, mecânica quântica. Eu vou usar a teoria que eu preciso para resolver aquele problema. É assim que eu penso um pouco em política. Mas a minha principal de linha é aquilo que eu mencionei, eu admiro muito a civilidade republicana. Sim. Se eu fosse colocar no espectro político, é mais de centro-esquerda, sem dúvida. Né? Ou seja, eu não acredito que o capitalismo puro vá... É uma resposta. É uma resposta ao desenvolvimento social. Né? Não acredito que o socialismo puro vai resolver o problema da sociedade de jeito nenhum. Um celular que nós temos aqui no bolso nunca seria desenvolvido numa sociedade totalmente socialista. Né?
comunista, vamos dizer assim. Então, nós temos que buscar as soluções que são importantes na ocasião e para o problema que nós temos, para a sociedade que nós temos.